Então, estamos muito felizes, muito felizes. E queria aproveitar a oportunidade para pedir a Deus, né, que ilumine a todos os trabalhadores desta casa, que tem sido assim, durante todo o ano, maravilhosos, amigos, companheiros, alegres. E estendo esse pedido a Deus, a todos aqueles trabalhadores do atendimento fraterno, aos trabalhadores da mediúnica, ao pessoal do estudo, o pessoal que trabalha na sopa, no café, o pessoal responsáveis pelo enxoval, os colaboradores que ajudam a nossa casa a realizar o seu trabalho. Os que se colocam à disposição com seus veículos para nos conduzirem para a cidade, para a distribuição da sopa e do café. Queria também estender ou pedir a Deus que continue iluminando a diretoria doutrinária, que tem nos trazido assim momentos maravilhosos, a diretoria social, ao pessoal do estudo nas terças-feiras, e gostaria de pedir a Deus, pedir a Jesus, a nossa irmã Lívia, leitora da nossa casa, pela nossa irmã Celina e Iris, que por motivo de doença não puderam estar presentes. São duas trabalhadoras responsáveis pela sopa e pelo café. São elas que assumem essa responsabilidade. E eu gostaria de agradecer a todos de outras instituições, amigos, que aqui vieram, né, desejar feliz aniversário à nossa casa. E a nossa casa está muito feliz, entendeu? Em recebê-los e se sintam abraçados pelos trabalhadores, não é? Nós amamos vocês. Passo a palavra para você. Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva na sua proteção, nas suas bênçãos de paz. Antes de entrarmos em nossas considerações, já falei isso para Marlene em privado, gostaria de agradecer a honra não merecida de estar participando do aniversário dessa abençoada instituição. Porquanto, sempre quando aqui chego, venho me beneficiar. Se em alguns momentos, em alguns lugares, nós vamos para muito mais ofertar, disponibilizar, muito mais para doar, em alguns outros, os locais onde nós ainda aqui trabalhando, são a semelhança de oásis, nos quais nós, ao mergulhar na sua atmosfera, nos beneficiamos muito mais. E em vez de ser apenas uma doação na qual disponibilizamos as nossas energias e ofertamos os nossos recursos para depois nos renovarmos em prece e em atitude solitária, nesses locais abençoados, nós compartilhamos, trocamos, e muitas vezes somos mais bem aquinhoados, mais beneficiados do que necessariamente doamos alguma coisa. E o Templo do Silêncio é uma dessas instituições. Conhecendo a instituição ainda em outro local, quando na primeira vez estive aqui em Castelo Branco, quase desencarnando para achar o lugar, indo pela BR, pelo caminho da BR, e Dalva me salvando via telefone. Isso faz mais de 13, 14 anos. Já estou velhinha.
quando era outro local, essa estrutura não havia conforme está aqui, e aprendemos a amar, a respeitar e a venerar o trabalho daqueles que estão à frente, que são verdadeiramente honestos com os princípios da transformação interior, do melhoramento pessoal. Óbvio que em todo local, havendo convivência humana, há desafios, e não poderia ser diferente. Na instituição primeira do cristianismo primitivo, na estrada de Jope, em Jerusalém, a casa de Simão, casa do caminho, onde Simão Pedro à frente, com João Evangelista de um lado, Tiago menor de outro lado, filho de Alfeu, com o futuro Estevão, Gesiel, e outros ainda assim tinham problemas, tinham atritos e tinham dificuldades de convivência, servindo de modelo de base para as nossas instituições, que não diriam nós outros que estamos aí no labor. Mas, sobretudo, o que me chama a atenção e o que me sensibiliza é a sinceridade de propósito, é a honestidade de coração dos indivíduos aqui que tentam manter a simplicidade e com a qual eu aprendo muito ao chegar aqui. Por isso eu me sinto muito honrado de, no dia do aniversário, eu estar aqui na condição de facilitador, daquele que vai encaminhar uma mensagem, mas a verdadeira mensagem é a mensagem que se dá com os atos. E nessa mensagem, eu é que fico eu é que assisto essa mensagem, que eu me beneficio por ver essa mensagem dos atos me contaminar, e eu aprendo muito. Então, muito obrigado. Marlene, em nome de quem eu agradeço a toda a instituição. A expressão parábola vem de dois verbetes gregos, para e balein, ou baleim, que significa lançar ao lado, jogar ao lado. Para, ao lado de, baleim ou baleim, lançar, jogar. Portanto, a expressão parábola tem a ver com algo que se faz ao lado, que ao lado tenta-se fazer associações para explicar uma coisa de uma forma não direta, de uma forma não frontal. Do ponto de vista linguístico, do ponto de vista literário, do ponto de vista cultural e gramatical, a parábola é uma figura de estilo que tem a ver com alegorias, com metáforas, e que é muito habitual, muito comum o seu recurso ser utilizado na tradição cultural do Oriente. O Oriente é rico de koans, fábulas, contos, parábolas, e mesmo no Ocidente a gente tem as tradições folclóricas, que são os contos populares, que fizeram gerações ao longo dos tempos, alguns dos quais mais tarde ficariam célebres na literatura, desde Alexander Dumas, com seus contos maravilhosos, o Conde de Monte Cristo e outros, até os irmãos Grimm, com a célebre literatura de Selma Lagerlöf e as grandes produções literárias que trouxeram do folclore popular grandes obras-primas da literatura, algumas das quais ganharam o Prêmio Nobel dessa área. A verdade é que a tradição de contar quadros, histórias, fábulas, é presente na história da humanidade, o que levou mais tarde Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano, talvez o maior mitólogo que estudou as tradições populares de toda a história da civilização, a dizer que essa tentativa de contar, de passar ensinamentos, às vezes ensinamentos psíquicos, morais, éticos, através de história, é uma tentativa do inconsciente humano de colocar em uma linguagem algo que é e que pertence ao domínio das abstrações. Algo que é muito difícil de definir em palavras. E por isso a linguagem direta, a linguagem frontal, nem sempre consegue fazê-lo. Nem sempre consegue explicar. A parábola, portanto, tem a ver com metáforas, com linguagem, tem a ver com paralelismos, onde através de, colocando ao lado, se explica aquilo de uma maneira ao lado, de uma maneira transversal,
de uma maneira não direta. A parábola tem a magia, a potencialidade de abranger o ensinamento na tentativa de não limitá-lo, de não reduzi-lo. Tem a tendência de não fechar a questão, de deixar o ensinamento aberto, no bom sentido da palavra, de não limitá-lo a um contexto cultural, a um contexto específico, e de torná-lo universal, atemporal. Apesar dos elementos serem, às vezes, utilizados de uma época, serem a linguagem ou símbolos utilizados, serem conhecidos, ou pelo menos mais conhecidos, na cultura em que ele foi elaborado, ou em que ela foi elaborada, ainda assim, o ensinamento que se retira da parábola é universal. Por essa razão, Freud, Jung e os grandes discípulos da psicanálise chegaram à conclusão que na mitologia, a tradição mitológica da história, principalmente grega e romana, porque Freud se interessou muito pela mitologia grega, ali está não apenas aquelas tradições culturais dos deuses, mas era o inconsciente humano, colocando para fora as suas realidades através de símbolos, através de metáforas, porque o inconsciente humano tem muita dificuldade de explicar essas abstrações. E para tentar dar conta de elementos que são muito difíceis, que fazem parte do mundo interior, daí porque em toda a tradição cultural há os quadros da luta do bem e do mal, a saga do herói, que Joseph Campbell, já citado, tão bem examinou, o herói que salva, o herói que vai redimir a humanidade, que está presente em todas as culturas. Ou então, a tradição da luta entre o yin e o yang, o bem e o mal, essa dicotomia entre a luz e a sombra, que está presente em todas as épocas, e que faz parte da literatura, da cultura. A tradição do feminino, que está presente em todas as épocas. A figura feminina pode mudar, seja Maria de Nazaré, seja Iemanjá, mas ainda assim, há sempre uma figura de uma musa, de uma Madonna, ou de uma mãe exemplar, ou de uma mulher referência do bem, da dedicação, e assim por diante. O que levou a Carl Gustav Jung, ampliando o pensamento da psicanálise, em nossa forma de entender, desenvolvendo ainda mais o pensamento original de Freud, a dizer que esses são padrões universais, aos quais ele chamou de arquétipo. O arquétipo é esse padrão universal, cuja roupagem muda, mas o símbolo é o mesmo. E ele vai dizer que esse arquétipo está dentro de nós. A luta do bem e do mal, colocada nas histórias dos heróis e dos vilões, não está fora. Acontece na intimidade da criatura. Assim como a luta da luz e da sombra, assim como a busca da sabedoria, assim como a queda, que está presente também desde o paraíso perdido de Milton até a tradição bíblica de Lúcifer, que se volta contra Deus e é castigado e tem que descer aos infernos. Esse mito da queda também está presente em várias tradições. E assim por diante, são símbolos, são elementos mitológicos que estão presentes na Bíblia. A cultura do desenvolvimento psicoemocional da criatura simbolizado, segundo a psicanálise, na história de Adão e Eva. A descoberta do pudor na árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, é o desenvolvimento da sexualidade. O pudor que fazem eles agora se vestirem, não permanecerem desnudos, que é o que acontece no desenvolvimento psicossexual da criança, simbolizado na maçã que se come e na serpente que rasteja, que é o símbolo do Oriente para a Kundalini, a energia da sexualidade, que rasteja, que tem a ver com essas experiências mais baixas do ponto de vista da reprodução, da procriação, que está presente nessa cultura, a serpente e outros mitos e outros símbolos que estão presentes. Mais tarde, Caim e Abel, que do ponto de vista simbólico não são duas criaturas, é uma mesma realidade, o lado bom e o lado mal da criatura, que se digladia, o lado homicida e o lado fiel, o lado dedicado. Então são símbolos que se apresentam o tempo todo na cultura para tentar explicar aquilo que é difícil de ser explicado, em palavras diretas. Mas não se pode negar que quando se fala em parábolas, hoje em dia, se associa a Jesus. Porque até Jesus a parábola era um recurso de comunicação conhecido.
Mas a partir de Jesus, a parábola é levada a um nível antes nunca imaginado. É a partir de Jesus que ele vai utilizar os elementos mais simples conhecidos para se retirar, se estabelecer histórias tão profundas que 2000 anos depois a humanidade tenta compreender e tenta penetrar na sua profundidade total. E é provável que daqui a 2000 anos, se nós não reunirmos aqui, possivelmente não vou ser eu que vai ser o palestrante, mas se reunirmos aqui para falar sobre essa parábola da semente, a gente vai ter já um outro entendimento, um entendimento mais profundo, um entendimento mais desenvolvido, porque a depender do nosso nível de maturidade, a gente penetra mais ou menos no ensinamento da parábola. A parábola tem esse recurso e Jesus conseguiu elevar de tal forma que quando hoje a gente abre o computador, quando a gente acessa qualquer dicionário, enciclopédia e coloca parábola, quase sempre se associa à tradição cristã. Embora não fosse algo inventado pelo Cristo, o Cristo elevou de tal forma que tornou um gênero especial de comunicação, as parábolas evangélicas. Embora haja parábolas não evangélicas. De tamanha poesia, de tamanhos recursos sofisticados que até hoje a poesia tenta alcançar. Porque Jesus falava de uma forma, era um grande comunicador, e falava de uma forma para que a memória popular pudesse assimilar aquele ensinamento, não esquecesse e passasse adiante. Porque na época escrever era um negócio muito raro, caro, né? Porque tinha que contratar um escriba, um escrivão, um secretário, pagar, que não era barato, providenciar carneiro ou pele de animal, porque escrevia em cima de carneiro ou pele de animal, papel era mais caro ainda para produzir, e se errasse uma coisa tinha que fazer tudo de novo. A maioria da população, principalmente na época de Jesus, era analfabeta, não tinha acesso à cultura. Então a tradição era muito mais oral que escrita, ele sabia disso. E por isso ele utilizava quadros, imagens, algumas fortes, para que as pessoas nunca mais esquecessem aquelas lições. Era um extraordinário comunicador. Por isso ele utiliza de recursos, inclusive poéticos, porque a poesia tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Quando eu vejo 2000 anos depois, um mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade dizer assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Não sei se ele se deu conta, mas ele imitou Jesus. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. É esse estilo literário de poesia que Drummond entendeu e descobriu, mas que já estava lá, na inteligência, na sabedoria de Jesus. E se a gente for perceber, a mensagem de Jesus, como diz Amélia Rodrigues Espírito, através de Valdo Franco, tinha uma entonação poética, quase sinfônica, que ecoava nos ouvidos e a criatura nunca mais esquecia. Nas parábolas, ele possui a inteligência de condensar os seus ensinamentos em elementos tão preciosos, carregados de sabedoria, e ao mesmo tempo, na linguagem parabólica, ele oferecia o básico para que toda pessoa saísse sabendo aquilo que era essencial, ou aquilo que era mais básico no ensinamento. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estivessem num grau de maturidade maior, compreendiam mais. Mas todos saíam sabendo o básico, saíam sabendo o essencial. Uma tarefa difícil para qualquer orador. Porque um orador, quando enfrenta um público, principalmente um público heterogêneo, ele tem uma grande dificuldade de atender às necessidades de todo mundo. Porque ou ele fala simples demais para todo mundo entender, só que aqueles que são mais estudiosos vão achar que a coisa foi superficial, foi banal, foi muito rasa, ou ele fala muito profundo e outras pessoas vão dizer: não entendi nada, foi maravilhosa a palestra, eu não entendi nada. Então esse é um desafio diante de público heterogêneo, que o orador precisa ter a inteligência, a sabedoria de satisfazer as massas, e nem sempre é possível. Mas Jesus sabia através das parábolas, porque o ensinamento geral todo mundo conseguia alcançar. Mas aqueles mais profundos, ele reservava ao nível de maturidade da criatura. Até porque, como grande sábio e pedagogo, ele sabia que se ele falasse demais, algumas pessoas iam ficar perturbadas. Porque dar alimento demais a alguém que já está saciado, ou que não aguenta mais alimento, é perturbar o estômago da pessoa. Ou seja, ele sabia também dosar, sabia que conhecimento demais, para o qual a pessoa não estava preparada, é perturbá-la mais ainda.
Então a parábola tem essa sabedoria. Tanto é que em um diálogo íntimo, um dos discípulos pergunta: Senhor, por que a eles você fala por parábolas e a nós não? E ele responde: porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus e a eles não. O que significa dizer que para as massas gerais eu preciso passar através das parábolas. Para vocês que entendem mais e que serão os agentes multiplicadores da minha mensagem quando eu me for, eu preciso equipá-los melhor, porque vocês que vão divulgar mais tarde. A sabedoria de Jesus. A grande proposta das suas parábolas também, segundo um grande autor da teologia, do estudo bíblico, inclusive também o psiquiatra Augusto Cury defende a mesma tese de que também Jesus utilizou parábolas para preservar os seus ensinamentos das adulterações. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque num texto corrido dá para adulterar muita coisa. Muda uma vírgula, coloca uma palavra no meio e altera o sentido. Mas numa parábola fechadinha, se a pessoa mudar qualquer coisa, perde o sentido da história, perde o sentido, o significado da parábola. Então, tecendo essas histórias, primeiro que passou despercebido de muitos religiosos o ensinamento, e ficou conservada a sua mensagem, e depois preservou-a para que no futuro a humanidade pudesse entendê-la, desdobrá-la, devassá-la e liberá-la para o conhecimento mais amadurecido. Por essa razão, as parábolas de Jesus envolvem a explicação do seu discurso direto. Conforme falamos em outra palestra recentemente, na mensagem do Cristo, há dois grandes eixos. O primeiro deles, o Sermão da Montanha, que é o grande momento do Evangelho, é o coração do Novo Testamento, como diz o Humberto Roden. O Sermão da Montanha, ele vai dizer, é a plataforma divina do Mestre. Todo partido político tem uma plataforma política. A plataforma política de Jesus era o Sermão da Montanha. Ali está o essencial, mas é o discurso dele direto, que talvez os próprios apóstolos nem entenderam algumas partes, porque eram judeus, mergulhados na cultura judaica, portanto, estavam acostumados àquela cultura e tinham muita dificuldade de sair, de romper com ela, natural. E Jesus passava o ensinamento de bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça. Quando a cultura hebraica dizia: aquele que age de maneira justa é abençoado por Yahvé e tem pelo menos 2 escravos. Olha a cultura da época. Quer dizer, a pessoa que era do bem prosperava materialmente a ponto de ter dinheiro para comprar 2 escravos. Era a cultura da época. Era o que se entendia por alguém abençoado por Deus, né? Algumas religiões hoje continuam assim, né? Se você for fiel a Deus, você vai prosperar, vai ter carro, vai ter... Dê uma parte aqui para a nossa instituição que você vai ser recompensado com 10 vezes. Só se tiver um parente rico, se tiver alguém de quem possa herdar alguma coisa. Porque é curioso notar que tem gente que é tesoureira de Deus, que está prometendo que Deus vai devolver em prosperidade. Só que o Filho de Deus morreu crucificado e não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. É uma coisa curiosa, né? Como se a proposta de Jesus fosse para ter sucesso material. Não que o sucesso material, que a pessoa prosperar, que a pessoa ganhar dinheiro, seja condenado por Deus. Não tem nada de condenado. Mas não é a proposta do Evangelho fazer trampolim para sucesso na vida material. Tem outras propostas para a pessoa ter sucesso na vida material, mas não é do Evangelho. A verdade é que em quase todas as parábolas, ele fala o Sermão da Montanha, e depois do Sermão da Montanha, ele começa a falar por parábolas. Como se todas as parábolas do Mestre fossem para explicar Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, o Sermão da Montanha. As 12 frases das bem-aventuranças e a sua continuação. Então, a verdade é que depois do Sermão da Montanha, ele começa a explicar tudo o que ele disse de maneira sucinta, porque no Sermão da Montanha já existe tudo. Mas de maneira sucinta, nós vamos encontrar ali o Sermão da Montanha. E as parábolas como sendo aquele momento especial dos grandes ensinamentos do Mestre. O momento em que Jesus vai desenvolver e esmiuçar os elementos que ele colocou de maneira resumida, de maneira sucinta, no famoso Sermão da Montanha. Na parábola da semente, Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Nós temos um momento especial do Evangelho. A parábola da semente somente é registrada por Marcos. E isso é uma coisa de a gente pensar.
dos 4 evangelhos, somente Marcos registrou. É provável que tenha aí a contribuição de Simão Pedro. Porque Simão Pedro, que era tio de Marcos, e era uma espécie de padrinho espiritual de Marcos, né? Simão Pedro era analfabeto e pediu a Marcos para que Marcos pudesse escrever o evangelho sob a sua orientação, porque como Pedro era analfabeto, pediu a Marcos para que ele escrevesse o evangelho. O evangelho de Marcos, dos 4, é o mais sucinto, é o mais rápido, é o mais resumido, porque é um evangelho principalmente dedicado ao Império Romano. E por isso é um evangelho rápido, sucinto, é um evangelho que fala de milagres, mas tem uma parte de parábolas. É provável que esse momento parabólico, Pedro estava perto de Jesus e ouviu a parábola da semente. E contando a Marcos, Marcos escreveu no seu evangelho. Curioso notar que, embora Mateus escreva uma série de parábolas, a grande maioria das parábolas de Jesus está no evangelho de Mateus. E Mateus é um hebreu, falando aos seus irmãos hebreus, do Messias, que era Jesus, e por isso ele tem toda uma argumentação, inclusive hermenêutica, da tradição judaica, para provar que Jesus era o Messias. Daí o evangelho de Mateus não é biográfico, o evangelho de Mateus é temático. Não podemos ler o evangelho de Mateus como se fosse uma biografia, uma cronologia. O evangelho de Lucas é biográfico, porque Lucas, o médico grego, escreveu o evangelho ouvindo Maria de Nazaré, principalmente, a mãe de Jesus. E por isso que no evangelho de Lucas há toda aquela descrição da infância de Jesus e assim por diante. O de Marcos não é nem totalmente biográfico, nem totalmente temático. Está no meio termo. Marcos arranja em alguns momentos temas para discutir, mas tem uma certa cronologia. Tem uma certa cronologia que deve ser respeitada. A verdade é que a parábola da semente é a terceira parábola que é apresentada por Jesus. A primeira parábola que Jesus apresenta, isso está tanto em Mateus quanto em Marcos, é a famosa parábola do semeador. E é interessante que os teólogos dialogam dizendo que a parábola da semente é uma espécie de alusão, de referência à parábola do semeador. Não se pode estudar a parábola da semente sem fazer referência à parábola do semeador. Porque a parábola do semeador fala do semeador que saiu a semear, que joga as sementes no terreno, etc. O foco da parábola do semeador é no solo e não no semeador. É naquilo que acontece no solo, os diferentes solos, etc. É a primeira parábola, porque fala do processo evolutivo. Mas, depois dessa parábola, Jesus conta mais uma parábola, que é a parábola da luz debaixo do alqueire, para falar do seu ensinamento. Ele primeiro fala o processo evolutivo, das diferenças evolutivas, na parábola do semeador. Depois ele fala da luz debaixo do alqueire, falando da sua mensagem. E aí volta à semente, ao ensinamento da semente. Curioso, porque das parábolas de Jesus, 3 falam de semente. A parábola do semeador, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, que vai ser depois da parábola da semente na sua ordem. Na Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Na Bíblia de Jerusalém, é chamada parábola da semente que germina por si só. Porque tem parábola da semente, alguns autores dizem parábola da semente que cresce, e outros parábola da semente que germina. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: e dizia, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra, ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Ora bem, as características dessa parábola especial.
Primeiro, como nós falamos, é a terceira parábola, depois da parábola do semeador, da parábola do alqueire e antes da parábola do grão de mostarda. Jesus, com a sua extraordinária capacidade de comunicação, conseguia traduzir em uma linguagem do povo, para que o povo compreendesse, diante dos seus interlocutores, os grandes ensinamentos que ele queria passar. Eu costumo dizer que Jesus tinha tanta inteligência emocional, tinha tanta sensibilidade, que quando ele estava com pescadores, ele fazia parábola de pescador. Quando ele estava com comerciante, ele fazia parábola de comércio, utilizando moeda, denário, talento, óbolo de viúva. Quando ele estava com agricultor, ele utilizava a linguagem de agricultura. Quando ele estava com o doutor da lei, ele falava de parábola da lei. Portanto, essa sabedoria, Chico Xavier tinha essa sabedoria, né? Chegava uma pessoa analfabeta, inculta, dizia, seu Chico, ele, uai, e ficavam os dois igual. E chegava uma pessoa sábia, um físico nuclear para conversar com ele, e ele respondia em alta linguagem, nem se tornava presunçoso por isso, nem se tornava ignorante por aquilo. Sabia atender a cada nível de consciência, sabia transitar com muita facilidade, sem humilhar ninguém e sem também se colocar de uma maneira ridícula, banalizar a sua presença diante de alguém que necessitava de maiores explicações. Ele tinha essa sabedoria, ele tinha essa inteligência, ele tinha essa capacidade. Jesus é mestre nesse sentido. Chico era de tal forma que Arnaldo Rocha costumava dizer que toda pessoa que saía perto dele tinha certeza que era a pessoa mais amada por ele. Mas todo mundo tinha essa certeza. Porque Chico tinha a capacidade de gostar das pessoas de tal forma que todo mundo saía achando que era o preferido no coração dele. Essa capacidade. Jesus tinha essa capacidade de comunicação. Então sabia falar de acordo com o interlocutor que ouvia. E naturalmente que, na parábola da semente, ele está utilizando elementos da agricultura conhecida. E a agricultura na época é diferente da agricultura atual. Hoje prepara-se a terra, estabelece o arado antes, utiliza recursos de tecnologia, trator, veículos, utiliza uma série de elementos que na época não tinha. Na época jogava a semente e depois ia arando a terra, com detrito, com pedra, com espinho. Daí a parábola do semeador falou do solo, de espinho, de pedra, e assim por diante, porque era a expressão. Quando nós pegamos a parábola do semeador para nos ajudar a entender a parábola da semente, a gente vê que na parábola do semeador, Jesus, é uma das únicas parábolas que Jesus explica a parábola. Ele conta a parábola e depois diz assim, a semente é a palavra. E aí ele vai falando dos diferentes solos como pessoas, onde cai a semente, uma não frutifica, outra frutifica, e etc. Ora, a palavra, essa expressão a palavra é utilizada, inclusive pelos nossos irmãos católicos e protestantes, a palavra como se fosse apenas a letra do evangelho. Também é isso. Jesus tinha sabedoria de dizer, dá para ser dessa forma, dá para ser isso daqui, mas não é só isso. É também mais que isso. Que as parábolas de Jesus têm esse recurso. É que nem uma cebola, né, que vai descascando. Tem sempre camadas mais profundas. Como diz Haroldo, à medida que vai descascando, a gente vai chorando mais, né? Que nem cebola. Então, as parábolas de Jesus têm essa potencialidade, né? Tem esse recurso. A semente, diz ele, é a palavra. Mas o que é que dizer palavra? Primeiro que na época não existia igreja evangélica, não existia a reforma de Lutero. Então, palavra que estava no evangelho, se a gente for levar até as primeiras traduções em grego, palavra em grego é logos. Logos é utilizado, a expressão logos, que traduzir ao português é palavra, não é apenas palavra no sentido de discurso. Platão, nas suas obras, utilizava logos para falar de um verbo divino, ou de um psiquismo divino, ou de um Deus interno, aquilo que Paulo dizia, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então a palavra é esse Deus interno, é esse psiquismo. Eu sei que está difícil, mas vai melhorar, ou piorar, a depender do ponto de vista. A gente pega o Evangelho de João, tá a mesma palavra, logos, logo no início, quando ele fala assim, no princípio era o verbo, logos ele utiliza, e o verbo se fez carne, o verbo, o psiquismo divino, o Cristo que se fez carne.
Então a gente pode até traduzir o verbo como símbolo de amar. O verbo é o amor, né, o amor que se fez carne. Mas aí, quando a gente para pensar que na compreensão que o Espiritismo nos dá, o Espiritismo vem dizer o quê? Principalmente na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ora, se a lei de Deus não está na Bíblia, não está no Corão, não está no Zendavesta, não está no Bar do Todol, não está no Vedanta, o Bhagavad Gita, nos livros sagrados, a palavra de Deus, até porque Deus não tem palavra no sentido da linguagem, né? Porque senão Deus nem falaria português. Ou se falasse português, coitado dos outros idiomas. Então não é uma palavra convencional, é um verbo divino. E aí a gente pega, a lei de Deus está na consciência. Então, o que é que tem no Evangelho? Tem a lei de Deus em forma de palavras. Mas aqueles ensinamentos é só para lembrar aquilo que existe dentro de nós. Tanto é que os Espíritos dizem, os ensinamentos dos missionários é apenas para lembrar a lei de Deus, porque o homem a abafa, a ignora e a esquece. O primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, lei divina ou natural. Então a gente passa e pensa, ora, se a lei divina está dentro de mim, Deus está dentro de mim através das suas leis, que regem a minha consciência, as grandes verdades espirituais estão em mim, que regulam o cosmo. Aí a gente pega uma mensagem de Emmanuel que vai dizer assim, se a lei de Deus está na consciência, por que tanta diferença? Porque alguém que é sensível, que é tranquilo, que é abnegado, e outra pessoa que é facínora, que é déspota, que é criminosa, que é acelerada, que faz tanto mal para a sociedade, se a lei de Deus está na consciência humana, por que essa diferença? Emmanuel vai dizer o seguinte, que a consciência está para o homem no nível de despertar. Ele vai dizer que é o seguinte, a mente humana é a consciência desperta para os valores que já adquiriu. Se há uma consciência desperta, há uma consciência que não está desperta ainda. Então talvez a nossa mente é um espectro que dá conta de determinada bagagem, que é a parte que nós já acessamos dessa lei. Lei essa que está também dentro de mim, só que está em formato de semente, só que está em germe, às vezes dormindo no subsolo, às vezes esperando para eclodir. Percebe onde a gente quer chegar na parábola da semente? Ora bem, a parábola fala de semente, palavra, logos, a gente pode traduzir como as grandes verdades espirituais, ou se quisermos na linguagem espírita, a lei divina. A semente é essa lei divina. Jesus é o semeador porque vem apresentar essa lei divina. Ele é o semeador da parábola, ou o homem que saiu para jogar a parábola. Outra coisa curiosa, já notaram que as parábolas de Jesus, todas elas, e da semente não escapa, fala de um processo de internalização. A parábola do grão de mostarda que cai e cresce, a menor semente que vira a maior árvore. A parábola do fermento, da mulher que faz o fermento e a massa engorda, também de dentro para fora. A parábola da semente, um homem que sai e joga na terra. A parábola do tesouro escondido. O reino do céu é semelhante a alguém que escondeu o tesouro e depois trocou tudo por aquele tesouro. Então fala sempre de algo que está dentro, algo que é cavado na terra e é colocado, algo que é plantado, algo que vem de dentro para fora. Todas as parábolas de Jesus falam de um processo de internalização, de algo interior, que na época era difícil de entender dessa forma. Então, quando nós vimos a parábola da semente, a gente pensa o seguinte, a semente é essas grandes verdades espirituais, que o homem colocou, de dia ou de noite, acordado ou dormindo, a semente desenvolveu-se. Aqui há uma sutileza muito grande, uma sutileza muito especial. A princípio, a parábola foi interpretada por religiosos católicos e protestantes na teologia como sendo a parábola que fala do crescimento do reino de Deus. Mas não é só isso também.
Porque a parábola fala de algo que cresce, a semente que vai e que cresce, espiga, depois grão, né? E assim por diante. Mas, e aí os teólogos católicos e protestantes falam, é a parábola que fala do crescimento do reino de Deus, ou seja, da mensagem de Jesus na terra. Também. Só que Jesus não era ingênuo de falar apenas de um crescimento da sua mensagem social, exterior, sem estar no coração das criaturas. É claro que ele falava também de um processo de internalização, porque a interpretação bíblica, a interpretação tradicional é que a mensagem dele foi, que ficou ali na Palestina, que ele foi crucificado, que não foi notícia, não saiu no Instagram. Quando Jesus foi crucificado, não saiu no Instagram, não saiu na Globo. Saiu na nota assim de um jornal assim de segunda. Quase ninguém percebeu que ele... Porque crucificação existia toda semana. Toda semana alguém morria crucificado. E toda semana alguém metido a profeta saía aí e era crucificado. Então não era novidade. Kardec vai dizer, o maior milagre de Jesus não foi nenhuma cura, foi essa sua mensagem, depois de 2000 anos, ser a mensagem mais conhecida do planeta. Foi ele ter pregado 2 anos e 8 meses, 3 anos, dos 30 aos 33, morrido, despercebido pela maioria das pessoas. Roma, os grandes centros culturais da Grécia, nem soube da presença dele, da existência dele na época. E com o tempo, a sua mensagem, em vez de ser abafada e ficar ali em Jerusalém, depois de ser ignorada e esquecida pelo mundo, ser a mensagem mais conhecida do planeta. Isso é algo muito interessante, é a evolução do pensamento cristão. Uma outra parte da teologia interpretou como sendo a ação de Deus sobre nós também. Porque fala de um homem que plantou, que dormindo ou acordando, de dia ou de noite, a natureza fazia a sua parte. E alguns teólogos disseram o seguinte, que é a parte de Deus. É a parte de Deus que faz para você. E aí fala todo aquele processo da teologia da fé, né? Tem a fé. A fé é o quê? Acreditar na parte de Deus. Eu costumo dizer, quando eu estou na atividade, eu digo, meu Senhor, eu já fiz minha parte, agora é com você. Se não der certo, a culpa é sua. Aí joga um pouco a culpa para Ele. Que é um pouco de chantagem emocional. Mas é verdade, porque às vezes a gente quer fazer a nossa parte e quer fazer a parte de Deus, como se a gente pudesse fazer a parte de Deus. A fé é essa condição de dizer, eu faço a minha parte e entrego. Se não for para resolver, é porque não era para resolver. É muito difícil, porque a gente quer estar no controle de tudo, de toda a situação, de todas as situações. Então, é a parte. Mas não é só isso. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, 18 séculos depois, vem examinar essa passagem. Apresentando os elementos chaves para a gente entender mais profundamente essa parábola. As chaves para abrir as portas mais profundas do Evangelho. Como diz Allan Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo oferece a chave sem a qual algumas passagens do Evangelho seriam incompreensíveis. E ele próprio oferece as chaves que são a imortalidade da alma. Por quê? Porque quando a gente pensa que Jesus estava fazendo passando a mensagem para espíritos que iriam sobreviver à morte, a coisa muda de figura. A reencarnação. Quando a gente pensa que quando Jesus falava para as criaturas de um processo evolutivo que não acaba com a morte e que vai continuar em outras existências, a visão amplia. Há um mundo espiritual e uma realidade espiritual que nos cerca, ou seja, os detalhes da vida espiritual, da sociedade além túmulo, de um mundo que se acotovela conosco, como diz Allan Kardec. Aí a paisagem se amplia. Aí a gente vai perceber que Jesus ia além. E aí a gente entende algumas passagens. Por exemplo, primeiro o ramo, depois a espiga, depois a espiga cheia de frutos ou cheia de grão. O que é que ele está falando com isso? O espírito de sequência da natureza. Primeiro o ramo, depois a espiga, depois os frutos, os grãos. O que significa dizer que há uma sequência. A natureza não dá saltos. Se alguém quiser reencarnar agora, pelo menos vai passar 9 meses na barriga da mãe. 45 semanas, né? Ou até menos. Então é o espírito de sequência. Da mesma forma é o espírito desenvolvendo-se. Todo o processo de conquista do reino dos céus, a semente, somente vai acontecer primeiro a semente mergulhando, depois elevando-se. E esse crescimento exige esforço. Como diz Emmanuel, a semente para oferecer o seu produto precisa explodir no subsolo da terra. E isso já é um sofrimento. Porque tudo na natureza é movimentação, desgaste de energia. A vida, portanto, são esforços. A ave para voar precisa quebrar
A casca onde está. O sol precisa se levantar e dormir todo dia para aquecer em milhões de toneladas de massa que converte em energia. E se a gente for observar, a natureza dá exemplos. Nada da vida que não haja sacrifícios, sofrimento, esforços, transmutações. Então esse é um ensinamento profundo. E na moralidade também. Ninguém vai conseguir o reino dos céus, a semente, de um dia para o outro. É necessário insistir nos bons hábitos. Agora, se está insistindo e mesmo assim, de vez em quando tem uma recaída, está no caminho certo. Uma hora vai conseguir. Ah, mas eu tento, de vez em quando eu volto a errar. É porque há hábitos muito arraigados em nós. Há hábitos que a gente está cultivando há 300, 400, 500 anos. Não vai ser em 2, 3 anos que a gente vai conseguir superar. São instintos primários. São vícios que a nossa alma se contaminou. Como dizia Chico Xavier, nós temos milênios de sombra e alguns minutos de luz. É claro que a sombra ainda fala mais alto, mas é a luz que vai diminuindo a intensidade da escuridão. É a luz que vai espancando a treva. Mas é natural que ainda a sombra predomine. E é por essa razão que todos que estamos aqui no mundo temos desafio. Chico dizia de maneira muito engraçada, se está reencarnado é porque algum problema tem. Alguma coisa está errada. Então, é mais ou menos isso. O hábito. Todos nós somos escravos de hábitos. Diz Joana de Ângeles. Hábitos mentais. Somos escravos dos hábitos mentais. E hábitos comportamentais. Então é necessário habituar-se ao bem. Para que um dia o bem se incorpore. O que é disciplina? A disciplina é a ação constante que se incorpora, que se condiciona. Por isso que é uma virtude muito difícil de ser conquistado. Nenhum ato de bondade vai me tornar uma pessoa boa. Mas as ações do bem recorrente, constante, um dia vai me tornar uma pessoa do bem também. Não vai ser de uma hora para outra. Mas vai, com o tempo. Como dizia uma amiga minha, eu oro com raiva, mas oro. Que já é alguma coisa. Né? Já é alguma coisa. Eu te perdoo, desgraçado. Olha que maravilha, já está perdoando pelo menos. Então, é o bem sendo feito com dificuldade. Porque se a gente for sentar e esperar estar com sentimentos purificados para fazer alguma coisa, a gente vai desencarnar e não vai fazer nada. É melhor a pessoa estar fazendo o bem de maneira imperfeita para crescer, porque é o bem que vai me fazer crescer. E não eu vou crescer para depois fazer o bem. Do que não fazer nada, e as pessoas estão aí, necessitadas do nosso apoio, do nosso carinho e da nossa assistência. Então, a parábola fala disso. Fala da semente que cai e que de dia ou de noite desperta. Fala do tempo de despertar. E esse tempo de despertar é atemporal. Isso é, não depende de um relógio. Cada criatura desperta em determinado momento da sua evolução, que não segue uma lógica cronológica. Então, a parábola fala sobre isso. A parábola fala do cristão que já despertou para as grandes verdades na vida, que está no mundo, e que experimenta o grande desafio de ter no seu mundo interior o passado de vícios e ter o desafio para frente da verdade do Evangelho que já conheceu, que já descobriu. Esse é o grande desafio do cristão atual. Eu sei o que é certo e o que é errado, mas nem sempre eu consigo praticar na minha vida, no dia a dia. É o grande desafio do cristão sincero, do cristão honesto, do cristão legítimo, que já despertou para a verdade. Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer sobre essa parábola, que muitas vezes, quando alguém que se torna discípulo do Senhor e começa a se dedicar ao bem, é compreendido à sua volta como alguém que precisa ser perfeito agora. Nós vemos no cenário religioso isso. Nós vemos isso. A pessoa dedicada ao bem, e aí às vezes desliza. Ser humano. Às vezes comete um equívoco. Mas fulano, pelo amor de Deus, como é possível? Ora bem, esqueceu-se que primeiro o ramo, depois a espiga, depois os frutos. Às vezes a pessoa está começando agora a sua dedicação sincera, e às vezes desanima por isso. Nunca me esqueci de um orador espírita, que eu conheço até hoje já é um idoso, mas eu me lembro que quando eu comecei na trajetória espírita, eu conheci um pouco a vida dele, a história dele, uma pessoa dedicadíssima. E ele cometeu um deslize na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Era uma situação
de equívoco no casamento. A família crucificou a senhora, a esposa, atormentou-se. Eu me lembro da época, porque algumas casas conhecidas que eu frequentava, ele frequentava também. Às vezes a gente fazia seminário, ele estava presente também, como um dos oradores que ia fazer seminário. E na hora da sua palestra, a mulher entrava no salão doutrinário e começava a fazer escândalo, a xingá-lo diante do público todo. O presidente do centro tinha que acomodar isso. É um farsante, me traiu, etc. Aquela coisa toda. Como eu conhecia, não era alguém com falta de vergonha na cara, não era alguém necessariamente que estava no mal, que era hipócrita, era alguém realmente do bem, que estava sofrendo com aquilo, mas que cometeu um deslize. E certa vez eu tive a oportunidade de falar com seus filhos, que já eram jovens adultos. Ele disse assim: eu conheço seu pai há mais de 15 anos e sei de quantas bênçãos ele dispensou para muita gente, quanto bem ele forneceu, inclusive para vocês. Aqui para nós, eu conheço a mãe de vocês e não é uma criatura fácil. E eu vejo o quanto ele a suporta, quanto ele a tolera, quanto ele fez. E ele cometeu um deslize num casamento que vai há mais de 30 anos. E agora ele não vale nada. Eu não estou aqui concordando com erro nenhum. Não estou fazendo apologia aqui de ser conivente com equívoco. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente passa... Não é só no casamento, não. Amizade. A gente é amigo de alguém 50 anos. Aí a pessoa erra uma vez, não presta mais. E depois batemos no peito e falamos de perdão e tolerância. Pavarotti, aquele cantor admirável. Um dia no Scala de Milão, ele cometeu um equívoco. Nunca mais ele aceitou ir para o Scala de Milão para tocar naquele teatro. Porque ele não conseguiu alcançar o trinado da peça que ele estava ali interpretando. Ora bem, era a voz mais poderosa, mas era uma criatura humana, é uma máquina que não pode errar, que não pode cometer deslize. A parábola da semente fala isso. Primeiro o ramo, a espiga e os frutos. Fala desse processo de desenvolvimento. E às vezes o cristão que está começando é exigido pelo público algo, ou uma linearidade, ou uma correção que às vezes ele não consegue. E às vezes ele próprio se autoexige. Mas é a tarefa de todo cristão que levanta o archote da fé, que já conheceu algo da iluminação proporcionado pela doutrina espírita. Então, nós vemos isso. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. A parábola já começa falando de trabalho, de um homem que lança a semente sobre a terra. Já fala de algo que é do serviço de dedicação, do serviço do bem. Fala algo que é de produzir, porque a semente só deu mais tarde porque o homem lançou na terra. Porque o homem atirou na terra a semente que tinha os potenciais em germes para eclodir. O que significa dizer, meus amigos? Que aqui também está falando o seguinte: o bem que a gente faz são sementes que a gente lança de dia ou de noite, dormindo ou acordando, dá frutos. O amor de Joana de Ângeles é um bumerangue, jogue, agora não vai correndo atrás, porque ele vai voltar. Não vai voltar conforme você queira, mas vai voltar em forma de bênçãos que você nem imagina. O amor é um bumerangue. A semente que se lança é o bem que se faz também, que é de dia ou de noite, acordando ou dormindo, uma hora dá. Uma hora germina a força do amor. Então eu digo aqui, para aquelas mães e pais que têm filhos difíceis, ingratos, amem mais. Permaneçam no ideal. Talvez esse filho são reminiscências de um passado cruel. As almas que estão conosco não estão conosco ao acaso. Estão conosco por vínculos profundos. E às vezes essas dificuldades têm a ver com raízes reencarnatórias. Muitas vezes é necessário insistir no bem. Insistir. Se ele ou ela, o filho ou a filha ingrata, não quiser despertar, não tem problema. O importante é você fazer a sua parte. Jogar a semente. O resto é do solo, o resto é do adubo, o resto é do clima, do vento, da chuva, das condições naturais para que a semente ecloda. A parábola da semente fala disso. A parábola da semente fala também em um processo em que o homem trabalhando, fazendo o bem, não se dá conta se é de dia ou de noite, se acordando ou despertando, a semente também brota dentro dele.
o despertar acontece nele. Só para concluir, quem leu o livro Paulo e Estevão vai ver esse momento na vida de Paulo, o apóstolo. Depois de toda a saga de perseguição ao cristianismo, depois de toda uma vida, mais tarde, renovando-se intimamente, fazendo um esforço quase hercúleo, quase insuportável, para domar as suas paixões, para superar o seu ego. Um dia, diz Emmanuel, no momento ápice da obra, ele entra em Jerusalém, e o temperamento de Paulo era um pouco assim agreste, né? Para ser bem ameno, né? Que assim, era daquele jeito ou não era? Mas você veja como Jesus é sábio, né? Aliás, Jesus tem uma parábola chamada do joio e do trigo, que ele vai dizer do joio do trigo que é jogado e que vem mais tarde, o homem separa o joio do trigo. O que significa dizer que são nas imperfeições que a gente vai tirar também as virtudes. Abraham Lincoln, o presidente norte-americano, costumava dizer o seguinte: se os meus demônios todos forem embora, os meus anjos também irão. Ou outro pensador vai dizer: eu tenho medo de que ao a minha sombra desaparecer, também não reste nenhuma luz. Porque os grandes homens que desenvolvem virtudes, normalmente é que tinham grandes defeitos. Grandes defeitos. Querem ver uma coisa? Paulo. Antes era Saulo. Como é que era Saulo? Temperamento forte, ranzinza, orgulhoso, intolerante, inflexível. Era do jeito dele, não era? Tinha que ganhar tudo que era discussão. Era, aqui para nós, devia ser uma pessoa chata, uma criatura insuportável. Mas são nessas características que transformada, porque os defeitos não serão destruídos, serão transformados. Transformados, o que é que fez dele? O grande apóstolo divulgador do cristianismo. Tinha que ser aquele temperamento para levar a mensagem a todo mundo, para não se dobrar diante dos poderosos, para expandir o cristianismo, para trabalhar noites afinco, dia e noite, fundando igrejas. Tinha que ter. Já pensou João Evangelista, frágil, poético, sensível, fazendo um trabalho de Paulo? Não tinha como. Nem Paulo fazer o trabalho de João Evangelista, o que exigia a delicadeza que Paulo não tinha. Então vejamos que as coisas são ajustadas do joio para o trigo, das imperfeições para as perfeições, as virtudes. Então a parábola fala do bem que eu vou fazendo, do processo de transformação que eu vou fazendo e que vai me transformando. E aí Paulo entra em Jerusalém, diz Paulo e Estevão, e decide pregar aos seus irmãos. Ele queria tanto pregar na cidade santa, na capital de Israel. E ele decide ir para a grande sinagoga, o Sinédrio, onde ele esteve quando apedrejou Estevão. E ao entrar na igreja, na sinagoga das 72 tribos judaicas, ele toma a palavra, diz o Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, toma a palavra e começa a falar. Quando as pessoas percebem que ele continuava no cristianismo e não havia abandonado aquela loucura para os judeus, trancam as portas da sinagoga, cercam uma multidão e começam a apedrejá-lo vivo, socá-lo, chutá-lo. Emmanuel vai dizer o seguinte, que Paulo pensou que ia morrer. Ajoelhou-se, abriu os braços, as pedradas se multiplicavam. Você imagina que é alguém atirar uma pedra na face de outra pessoa. Então Emmanuel descreve com riqueza de detalhes filetes de sangue, o olho vazado, um dos olhos, e ele ali, esperando com alegria. Nesse momento, entre uma pedrada e outra, Emmanuel vai dizer de uma maneira lindíssima que ele tem um êxtase e não sente mais absolutamente nada. Tem um grande êxtase que vai acessar uma região divina, e Emmanuel vai dizer região divina que já existia dentro dele, já havia resgatado os crimes, já havia saldado o seu débito dos crimes que havia perpetrado e agora estava em paz. Experimentou uma sensação indefinível no caleidoscópio da memória. A memória liberou todos os lances da sua biografia, desde o momento da infância, da juventude, das escolas, mais tarde o noivado com Abigail, mais tarde Estevão, a morte de Abigail, a morte de Estevão, a perseguição aos cristãos e a grande renovação que ele fez durante anos no apostolado com Jesus. Naquele momento houve toda uma liberação. Alguém ali resolveu fazer uma artimanha para tirá-lo ali, porque simpatizava secretamente com ele, e resolveu pegar ele e responsabilizá-lo por dar fim ao seu cadáver, porque já estava desmaiado. Jogou no monturo, que era uma espécie de lixo, depósito de lixo da cidade, e disse: deixa comigo que eu fico aí com ele, vou jogá-lo. E dispersa a multidão. Mas essa pessoa era simpatizante do cristianismo. Quando as pessoas saíram, retirou-o,
arrastou ensanguentado e ele ainda estava sobrevivendo. Quando ele abriu os olhos, ainda estava na carne. Ele nunca mais vai esquecer esse transe e vai exclamar mais tarde em uma das suas epístolas: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, meus amigos, no serviço do bem, no trabalho do bem, plantando as sementes, não apenas na propagação do Evangelho, divulgando o Evangelho, plantando as sementes em nossa intimidade. É necessário plantar a semente, ou seja, se identificar com a semente, para que depois do ramo, depois da espiga, depois do fruto, a parábola encerra falando o quê? Agora é a hora da colheita, é necessário retirar e cortá-la à foice. É o momento em que o cristão já preparado se oferece no ideal. Sacrifica-se em prol do bem. É o que fez Chico Xavier. É o que fez Divaldo Franco. É o que faz Divaldo Franco. É o que fez Gandhi. E as grandes personalidades, os grandes vultos da humanidade que chegaram a um ponto de doarem a própria vida com alegria, de ofertarem a própria vida em holocausto, de oferecerem as suas existências para o bem eclodir em toda parte, para a produção do amor. E é isso que tem feito a casa Templo do Silêncio, na disseminação da semente do Evangelho, para que todos nós possamos nos alimentar dessa semente, para que todos nós possamos colher, plantar a semente em nosso mundo íntimo. A semente é oferecida. O Templo do Silêncio pode ser comparado ao homem da parábola da semente, que planta. O terreno somos nós, que recebemos os ensinos. Porque além da doação material, das assistências materiais que a casa oferece, a palavra de luz, a orientação que ilumina as consciências, porque todos nós vamos desencarnar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas todos nós vamos morrer, viu? Estamos caminhando para a morte mais cedo do que nós imaginamos. E é necessário todo o processo que o Espiritismo oferece, um processo de educação para viver no mundo, mas não ser do mundo, ou viver para o mundo. Essa é a proposta. Só para concluir, meus amigos, para finalizar, eu me recordo que quando Chico Xavier começou a atividade no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele abria as reuniões e ficava sozinho. E aí abria o Evangelho, lia, e não havia ninguém. Até que um dia ele desanimou. Ele sabe de uma? Eu vou fechar isso, vou fazer comigo mesmo. Eu faço a leitura, não vou fazer mais em voz alta, não. Vou fazer leitura aqui comigo mesmo, porque é para mim só. Os desencarnados que estão aqui, Deus abençoe. Cada um que também leia também, porque eu não vou ficar lendo para desencarnado. E depois vou dormir. Obsessor, guia, todo mundo vai dormir também. Ele ficou um pouco cabrinhado, né? E a Emmanuel apareceu e disse assim: eu insisto que o Senhor, quando diz o Senhor, que a coisa não está boa, eu insisto que o Senhor permaneça falando. Primeiro, porque você já conhece um pouco de Espiritismo e sabe que as almas mais desprendidas da matéria veem o ensinamento pelo pensamento, mas aquelas que estão muito materializadas são beneficiadas pela palavra direta, como acontece na incorporação, no transe. Então leia em voz alta, que logo mais aparecerão. E realmente depois começaram a aparecer colaboradores. O seu irmão, José Xavier, começou a colaborar com ele. E houve o grupo Espírita Meimei e assim por diante. Mas uma coisa que Chico vai contar anos depois e muita gente não sabe. Ele vai dizer que os espíritos desencarnados que ele via quando estava sozinho, que ele lia para esses espíritos, mais tarde se reencarnaram em Uberaba. Alguns em Pedro Leopoldo, mas a maioria em Uberaba. E seriam mais tarde grandes vultos do movimento espírita de Minas Gerais. Seriam grandes trabalhadores do bem e que ele pôde reconhecer. Então a gente não sabe nunca o que é que vai dar na semente que a gente lança. A gente nunca sabe na semente que a gente lança. A gente não tem ideia do que é que vai dar. Porque isso é de Deus. Isso é o trabalho da divindade. Divaldo Franco. A gente vê esse orador fantástico, muita gente não sabe que o grande orador, o grande Divaldo Franco que existia no começo do século XX, na sua primeira metade até a década de 50, ou melhor, no final do século XIX até o começo do século XX, era Viana de Carvalho, um grande orador espírita, que saía pelo mundo. Ele era militar e as Forças Armadas na época não viam com bons olhos o espiritismo. E ele achava o máximo, ele adorava isso. Porque toda vez que ele estava num lugar, fazendo um trabalho,
divulgando o espiritismo, aí o superior dele se chateava e exigia que ele mudasse de local. E aí botava ele para outro estado. Ele achava maravilhoso, ele ia para outro estado e fundava outro centro espírita. Ele fundou vários centros espíritas pelo país fazendo isso. Era um orador fantástico. Muita gente não sabe que entre os espíritos que estavam ao seu redor estava um Divaldo Pereira Franco, desencarnado, antes de reencarnar em 1927. Estava ali, ouvindo as palestras de Viana. Divaldo reencarna, Viana desencarna, e agora é Viana que assessora Divaldo pela psicografia e também pela oratória. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe a nossa... Então, o ideal seria que a gente fizesse todo o bem possível. Porque o bem que a gente faz torna o nosso mundo íntimo um terreno para que a semente multiplique, frutifique. E como diz a parábola do semeador, dê 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Agradecemos a Deus e a oportunidade, repetindo aquilo que José Silvério Horta escreveu por Chico Xavier, dizendo: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva. Nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.